Conheceu o shopping. Olha, tem uma declaração bem polêmica agora, a gente chegando pro jogo de ontem, né? Acredito que boa parte de nós do Flamengo ouviu os desdobramentos do que rolou. Horroroso que aconteceu. Aquele pênalti ali, pelo amor de Deus. Tem uma declaração agora muito forte, mais uma do Bahia, né? Que vem através do presidente do Bahia. O Guilherme Belintani. Que diz que o Gaciba não merece só a demissão, ele merece uma investigação. Eu tenho um áudio aqui. Vocês querem que eu bote o áudio da declaração do Esse é o dirigente do Bahia? vice-presidente. É o Guilherme Belintani ou o presidente? Não, aquele que falou ontem depois do jogo, não era o vice? Aqui, ó, Não, aquele é o vice. Não, mas o presidente é o Guilherme falou depois Belintani. do jogo é o vice. Aqui, ó. Eu vou botar. Um jovem, cara, tem a nossa idade, praticamente, ó. o presidente do Bahia. Vou botar a entrevista Os dois dele, são tá? jovens. A indignação dele, ó. Quem vai devolver os pontos pro Esporte Clube Bahia? Tá, esse é o presidente mesmo. Como o Guto Ferreira falou, quem vai botar a cara pra falar alguma coisa? Porque nós temos um presidente de comissão de arbitragem que, pra dizer o mínimo, é um covarde. Ele não fala nada. Nós estamos cansados, Gaciba. Estamos cansados. O seu trabalho é um desastre. Tenha vergonha, peça pra sair. Nós não suportamos mais isso. A arbitragem não pode decidir partida. A arbitragem tem que trabalhar com correção. Nós não vamos tolerar. Como é que vai acabar isso? Quando vai acabar isso? A CBF vai continuar compactando com isso? Olha agora o que ele fala. Compactuando, porque se não muda, é porque compactua. É uma falta de respeito. Nós fazíamos um trabalho sério, digno, decente, e não aceitamos ser prejudicados dessa forma. Quais as explicações? Quem vai dar a explicação? Porque nós estamos exaustos. A torcida do Bahia não suporta mais. Me desculpem a minha indignação, mas não há como agir de outra forma. Esse é o presidente do Bahia. Esse homem, Lelê, já te devolvendo a palavra rapidamente, é um rapaz muito arejado, muito. Eu nunca tinha visto ele assim. Muito antenado, e ele reformula o Bahia de uma forma muito contundente. Ele mexe numa ferida que todos os clubes deveriam mexer, que são os conselhos deliberativos. Ele diminui o número dos conselheiros lá no Bahia, ele oxigena o clube. É o que devia ser feito aqui na Dupla Grenal também. Devia ser feito aqui. E ele oxigena, e o clube, ele começa a andar com as suas próprias pernas de uma forma mais saudável. Eu pude entrevistar esse cidadão que tem uma integridade absurda, tem novas ideias e é um cara muito, muito antenado com o que acontece no futebol. Agora, o que eu falo aqui, só para encerrar, para não ficar pernóstico, é o seguinte: quando eu digo que é muito difícil contra Flamengo e contra Corinthians, eu tenho razão. Modéstia à parte, eu tenho razão. Porque é impossível, é inviável depender da boa vontade e de um olho um pouquinho mais justo quando se refere a Flamengo e Corinthians. O Inter foi roubado, foi esfaqueado em 2005, o Inter foi roubado ano passado. O Grêmio cansou de ser roubado também. Então, olha, cara, a paciência dos gaúchos aqui da aldeia, porque machuca o Rio Grande do Sul ter o tamanho que tem e ter 2 campeões do mundo, em ter 5 Libertadores da América, enfiando o dedo na orelha do país com relação à qualidade e administrações, que não é o caso muito do Grêmio agora, que está vivendo um momento muito turbulento, mas é difícil para o eixo Rio-São Paulo engolir o Rio Grande do Sul, e está sendo difícil para a CBF engolir o Nordeste. O Nordeste está melhor, o Nordeste está perseverando com as suas próprias pernas, com administrações legais. Contra Flamengo, contra Corinthians é uma foda, é isso. Pedro, o Grêmio tá disputando diretamente com o Bahia, né? Pra não ser rebaixado. E obviamente que eu gostaria de que essa disputa se desse somente dentro de campo. Porque eu acredito que o esporte ele tem que ser resolvido dentro de campo. Só que chegou a um ponto em que, além de insustentável, a relação CBF e futebol brasileiro ela se tornou novamente imoral. Se não liberarem esse áudio até o final do dia de hoje do que foi conversado entre cabine do VAR e o árbitro, eu não tô falando isso como uma defesa para que, se acabar o campeonato, então que o Grêmio caia. Tu entende? Claro. Eles já tinham prometido liberar os áudios a partir dessa rodada. A defesa é a seguinte: ficou imoral. O desespero do presidente do Bahia é um desespero que a gente já passou em outros momentos. Então a gente coloca no lugar do cara. Todo mundo passa. O Grêmio foi eliminado de uma Copa do Brasil em que houve um pênalti claríssimo na Arena da Baixada, cara.
e ninguém sabe o que foi conversado. Aí que tá. Adams, porque é uma caixa preta, Bagé. Mas aí que tá, esse ponto que a gente cobra o tempo inteiro, né? E tem vários exemplos. A própria Conmebol, ela divulga. No outro dia, aconteceu o jogo ontem, hoje nós já saberíamos o que aconteceu na conversa da Conmebol. As reuniões que aconteceram, e o Grêmio, eu tive acesso a algumas informações do Grêmio de alguns outros jogos, e o Inter já passou por isso também, é o seguinte: tu solicitava para a CBF marcava uma agenda para que tu fosse lá, numa sala, juntamente com o Leonardo Garciba e com outras pessoas, para que tu pudesse ouvir os áudios do jogo. Só que tu sai de lá com um comprometimento de não falar publicamente sobre o que tu ouviu. Então, quer dizer, se o cara quer uma coisa limpa, já é ridículo isso. Eu tenho que marcar uma agenda, eu tenho que sair aqui do Rio Grande do Sul. Se tu falar, eu acabo com a tua vida, velho. É tipo dizer que tomou a vacina e botar 100 anos de sigilo no cartão vacinal. Mas eu quero pegar um outro ponto que eu acho que vocês vão concordar comigo ainda sobre ontem. Porque nós todos vimos que realmente foi prejudicado o Bahia. Não é o primeiro jogo que o Bahia é prejudicado. Cara, só que daí vai pra entrevista do Renato, e eu me irritei muito vendo a entrevista, que é o seguinte: o Renato que outro dia reclamou de arbitragem, por isso que eu tenho aquela frase: a arbitragem a gente só reclama quando é contra a gente. O Renato foi para a entrevista coletiva e parabenizou o árbitro pela excelente atuação. Não tem, aí não dá. Isso é brincar. Com a inteligência. Com uma situação tão séria, cara. Não, é brincar com a inteligência, Bagé. Ele coragem. Eu não me esqueço que o Renato... tá em volta dele chegar e dizer assim, Tchê, olha só, fala sobre qualquer coisa, mas não fala sobre arbitragem, porque tá rolando uma polêmica muito forte. Isso, querendo ou não, pode respingar na gente. Sendo que, na minha opinião, de quem tava vendo o jogo, tá? O Flamengo ganharia o natural do Bahia. Claro. Essa era a minha opinião, tá? Mas acontece que aquele pênalti abala emocionalmente os caras. Isso acontece com o Grêmio. Perdeu quantos jogos emocional? O Bahia cogitou não voltar, né? Exato. O Renato, e mas não é de hoje, ele tem esse perfil, e principalmente aqui no Sul, por causa da idolatria que ele tinha uma claque que sempre batia a palma porque ele fazia. Mas sempre vai ter, hoje lá tem também. Não, mas é que aí que tá, Bagé. É que a claque é demais. E maior. E o Renato, eu lembro de uma cena do Renato, no final do Gauchão de 2019, Inter e Grêmio disputaram os 2 Grenais 0-0. E teve um pênalti pro Grêmio. Num puxão, no calção, no Cortez, que o calção é puxado para um lado e ele cai pro outro. Aquilo lá não é pênalti, mas o Jean-Pierre foi lá, olhou e achou. Foi o primeiro pênalti marcado por VAR na história do Grenal. O Jean-Pierre conseguiu por ter ido lá, não vai entrar pra história. Que não era Van Diesel do Paraguai. Era o meia do Grêmio. Né? E terminou aquele jogo. Depois o Grêmio ganhou nos pênaltis e o Renato foi lá e deu um beijo na mão do Jean-Pierre. Precisava ter ido lá dar um beijo na mão do juiz do jogo, depois de um lance indiscutível? Porque aí depois, quando quando perde, ou quando tem algum erro... Não tem argumento. E como a gente tá falando, cara, erro acontece toda hora pra todos os lados. A gente sabe que é assim. A gente sabe que é assim. Mas a gente só reclama quando é contra a gente, esse é o ponto. Não, mas é que Mas então que profissionalizem a arbitragem. Cara, é que Flamengo... Que abram os áudios pra gente ouvir. É que, querendo ou não, Lelê, nós só reclamamos quando é contra a gente. O que o Renato faz ontem é um exemplo vivo disso. Entendeu? Não se vê nenhum presidente, nenhum dirigente, no momento que, porventura, teve um erro contra o adversário, o cara se posicionar. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo com o João ali, vai acontecer com o José amanhã, cara. Porque acontece com todos em algum momento. O Flamengo hoje, Adams, é nefasto pro futebol brasileiro. Que isso? Eu acho que não. É assim. Calma. Calma, cara, porque todas as vezes não se pondera, cara. É pró Flamengo, é pró Corinthians, é pró Flamengo, é pró Corinthians. Mostrou uma inabilidade dos caras e eu tô preocupado, sabe por quê, Pedro? É o que eu disse antes. O Grêmio disputa diretamente com o Bahia, o Grêmio vai jogar com o Bahia lá. E como eu disse, o negócio é imoral, velho. E daqui a pouco o Bahia, que foi desfavorecido agora, pode ser favorecido ali. Gera uma pressão. Tu tá entendendo? Sim. É isso que eu tô dizendo, cara. O campeonato, ele tá manchado. Então, assim, isso eu não tô me botando numa condição de, tipo assim, vamos melar a coisa. Não é isso, gente. Eu acho que o negócio é muito mais profundo. É muito mais profundo. E ele só vai acontecer de fato. E aí eu acho que a gente tem um papel social nesse momento.
de chamar os nossos colegas de comunicação, os torcedores de todos os clubes, a fazer protestos, cara, protestar contra a CBF em todos os aspectos, porque é uma entidade suja, é uma entidade nefasta, é uma entidade que tem presidente que tá cumprindo pena, velho, sabe? É uma série de coisas e a gente é refém disso tudo. Nós, o consumidor final, o torcedor, velho. Mas e os aqui tá uma né? ideia de protesto pro time do Bahia, pra torcida do Bahia, na partida do final de semana, entra em campo com as mãos pra cima, cara, como se estivessem sendo assaltados. Mas é isso que tem que ser, cara. Tem que constranger esse tipo de gente. Os clubes, eles precisam se unir e a gente sabe não tem união. Isso é quase uma utopia. É isso, é utopia. por isso a volta dos estádios não mas tem. aí nós da imprensa, por isso que eu uso essa nós frase. da imprensa temos que bater, cara, bater, perfeito. desmoralizar esses caras. Esse é o nosso papel. Só que por mais, é por isso que eu uso essa frase da arbitragem, que ela resume que nós só reclamamos quando é contra o nosso time. Por quê? Porque os clubes, eles sempre têm o interesse do próprio umbigo. Claro. O dia que os clubes entenderem a força que eles têm, a CBF vende para os patrocinadores graças aos clubes. Exato, Ninguém entendeu isso. Enquanto o doutor Fábio André Koff era vivo, junto com o doutor Fernando Carvalho, e ali os dois empunhavam uma bandeira importante no futebol brasileiro chamada Clube dos 13, a coisa funcionava. Era diferente. Depois mais ou menos, né, depois que o clube... mas de velho... Mais ou menos, né? Mas de velho, tu sabe melhor do que ninguém, cara, que algumas coisas funcionavam. O apito anuncia o fim do primeiro tempo, temos que ir para o intervalo, a gente já volta. Na volta o substituto do Gaciba, tá? Um cara que a gente conhece bem. Vamos falar sobre isso, porque realmente a gente Graças tem muita a Deus, coisa a gente. falar ainda sobre a arbitragem. não adianta. Graças A gente a vai Deus. falar depois, e vamos falar também dos jogos da Eu tô dupla pedindo Grenal. há quantos anos, E né? Inter e Grêmio jogam amanhã, viu? Não é domingo, é amanhã tem Inter e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, praticamente no mesmo horário, a gente já volta. Que tá gozado, tá.